Bom dia, multiplicador. Transição de carreira, liderança, Tetra Healer, terapia. O que todas essas palavras têm a ver com essa entrevista? Tudo! Porque hoje eu estou entrevistando uma mulher incrível da nossa região da Serra Gaúcha, é a Suzana, e ela vem trazer para nós aí, contar um pouco da sua transição de carreira, contar aí um pouco da sua história e falar um pouco de algumas técnicas que geram tanta curiosidade na gente. Suzana, se apresenta para os multiplicadores. É uma alegria ter você aqui, né? Olá, então me chamo Suzana Vicenzi, é um prazer imenso estar aqui, né? Conversando, falando um pouco sobre o meu trabalho e toda essa movimentação que nós mulheres a gente faz o tempo todo. Então, eu sou Suzana Vicenzi, sou terapeuta e agora migrando para a questão de mentora de líderes. Então, há mais de 14 anos só nessa área de terapia, mudando mentalidades, mudando pessoas, transformando pessoas de uma forma leve e tranquila. E aí, vamos lá. Qual a diferença entre a terapia e uma mentoria para líderes? Agora fiquei curiosa também, né? Olha, na verdade, o que eu trabalho dentro da mentoria é alavancar o sucesso, melhorar todo o resultado final, que todo mundo, toda pessoa, todo líder, ele quer melhorar resultado, todo mundo quer melhorar o financeiro, né? Senão não tem por que pagar alguém para estar lá alavancando o teu sucesso. Só que por trás de um líder existe uma coisa muito importante que existe, eu sempre digo que uma empresa é um CNPJ, mas todo CNPJ existe um CPF por trás, que esse CPF tem que estar muito bem resolvido. Porque o que é um bom líder? Um bom líder, ele precisa ter empatia, saber escutar sem julgar. Ele precisa ter uma boa comunicação, uma comunicação que não ofenda, saber dar feedbacks. Ele precisa ser muito humano e, além de tudo, ele precisa desenvolver muito o seu emocional. Ele precisa investir em si e ter muito equilíbrio emocional, para não levar os problemas dele para o trabalho, para saber liderar. E mais do que tudo, ele tem que liderar pelo exemplo. Se ele não liderar pelo exemplo, como é que ele vai querer cobrar pontualidade? Como é que ele vai querer cobrar que os seus colaboradores não sejam procrastinadores, se ele é? Então, a liderança, quando a gente entra numa empresa fazendo, é olhando esse líder como um todo, para daí depois ver o que ele está precisando e faltando para os seus colaboradores. E quando o líder ele não consegue ser o exemplo quando se fala em algumas atitudes, porque ele contratou a empresa, porque a empresa tem os seus liderados, faça ali o que tem que ser feito, e aí fica essa cobrança com o líder, é forte, né? É forte, porque muitas pessoas, elas têm o cargo de líder, mas elas não sabem liderar. Porque muitas vezes elas não estão conseguindo liderar nem a sua própria vida. Ok. E aí é bem complexo. E aí é que entra esse tempo todo de terapia que eu fiz, né? Imagina, 14 anos em consultório, e eu ouvia tudo isso. Eu tratava muitos líderes, eu trato muitos donos de empresas, pessoas comuns, tudo lá no meu consultório. E aí eu trabalhava, fazia esse desenvolvimento só no consultório. E aí eu resolvi fazer o quê? Entrar na empresa. Que daí a gente faz um olhar mais abrangente para os seus colaboradores, a gente faz treinamentos, e aí multiplica muito. E esse líder, ele precisa, assim, estar preparado, né? Ele primeiro, depois ele pode cobrar. Como que ele vai cobrar algo que ele não faz? Então, ser o exemplo é algo muito importante. Eu conheço muitos líderes que a maior falha deles era a pontualidade. Sim. E como é que eles conseguiram resolver essa questão da pontualidade? Já que era um comportamento e... Exatamente. Aí é onde às vezes tem gente que não é pontual, não é por falta de responsabilidade, é simplesmente, sei lá, um comportamento repetitivo. Um comportamento repetitivo. Então, o que acontece? Então, é aí que a gente entra com as técnicas para esse líder. O que causa aquilo? Um exemplo, tá? A procrastinação. Semana que vem eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço, e aí a gente vai ficando aquela pilha, né, de documentos ali para resolver. A procrastinação pode ter por trás algo muito, muito cruel que é lá na infância.
Quando, lá na infância, as pessoas... deixa eu fazer isso aqui. Não, isso não é para você. Um pai, uma mãe, uma escola. Você foi boicotado lá atrás, na infância. Você foi diminuído. Então, você não vai conseguir. Na hora que você for um adulto, aquilo vai acionar como um gatilho. Então, nós temos gatilhos lá da infância o tempo todo. Que acionam no momento, seja procrastinação, na hora de fechar uma venda. Se você foi muito inferiorizado, na hora de fechar uma venda, você não vai conseguir. Porque você vai se achar tão inferior que você vai deixar o seu cliente colocar preço na tua mercadoria. E por quê? Isso não é para você. Você não sabe nada. Deixa aí. Tem vários adjetivos, né, que os pais falam, umas coisas bem loucas. E quanto mais antiga a pessoa for, né, na fase dos 50, né, de idade hoje, ouviram muitas coisas dos pais, às vezes, dos pais. E não por querer, não vamos culpar os pais, não vamos condenar os pais para nada. É cultural da época, né? É cultural da época, né? Que sem querer diminuíam, né? Ofendiam até mesmo com nomes. E isso na hora da venda, na hora de procrastinar. Tu nunca faz nada que presta. E aí na hora da venda, o que vem o gatilho? Eu não sei fazer. Não vai saber vender. Ou seja, seja um líder ou um colaborador travado. E aí é onde a gente entra fazendo esse desbloqueio. E aí entra todo o trabalho meu na mentoria, entra todo o trabalho meu do consultório. Com técnicas de hipnose, Theta Healing, PNL, coaching, o que precisa para fazer esse desbloqueio desse líder. E ele trazer muitos resultados para sua empresa. O que precisa para fazer desbloqueio desse líder, porque às vezes, tipo, como tu falou, não é que ele seja uma pessoa não responsável, ele tem comportamentos repetitivos. Aí tu falou técnicas. Vamos falar da Theta Healing. O que é o Theta Healing? O Theta Healing, ele é uma técnica maravilhosa de ressignificar, né, de desbloqueios. Ele é um tanto difícil de explicar. Né? Ele é uma técnica difícil de explicar, porque assim, não tem nada a ver com a parte da espiritualidade, não tem nada a ver com espiritismo ou coisa assim, mas ele, todas as técnicas, porque nossos bloqueios, eles estão no nosso subconsciente. Então, a gente precisa de técnicas para acessar esse subconsciente e ressignificar. Então, nada mais é que é uma expansão de consciência, como também a hipnose. Tá. E esta expansão de consciência, a gente consegue fazer trabalhos incríveis, mágicos, no qual a gente ressignifica o nosso eu interior, a gente entende a nossa criança. A gente vai lá e a gente olha para aquela criança que muitas vezes a gente não quer nem lembrar. Não quero lembrar o que passou. Não, a gente precisa olhar com carinho. A gente precisa olhar para os nossos pais, para a história dos nossos pais, com amor, com carinho, respeitando. Porque uma coisa muito importante, Miriam, muito, muito, muito importante, que muitas pessoas não fazem, é honrar pai e mãe. Honrar a nossa história. Honrar tudo aquilo que nos trouxe a ser quem a gente é. E honrar, tem gente que diz, não, eu respeito meus pais, eu honro meus pais. De que forma? Muitas pessoas, elas dizem honrar, né, só que elas não honram da forma correta. Elas dizem honrar, mas elas querem mudar os pais o tempo todo. E honrar é respeitar eles. Claro, tu pode tentar dar um conselho, falar, mas a geração mais velha, ela não aceita que você, mais jovem, mude ela. Então você até pode falar, mas você tem que aceitar os teus pais da forma como eles são. Isso é honrar pai e mãe. E ainda assim, perdoar eles, você se perdoar. Algo que eu trabalho, Mirane, muito lá no meu trabalho, é o auto-perdão. Auto-perdão. O auto-perdão. E aí você vai me pedir, por quê? Por que o auto-perdão? Por que o auto-perdão? Porque muitas pessoas, muitas, chegam lá com uma história assim. Porque eu me arrependo do pai que eu arrumei com meus filhos, do emprego que eu arrumei, da formação que eu não fiz. Eu me arrependo de tudo isso. Como você quer seguir que você odeia tanto o teu passado e as tuas escolhas?
Mas o que te trouxe até aqui foram as tuas escolhas, certas ou erradas. Fazer as pazes com as escolhas do passado. Então, a gente tem que perdoar as nossas escolhas, porque um exemplo assim, tá? Eu já sou separada, casei com meu primeiro marido, tive minha filha, né? Separei. Ok. Só que eu não posso me arrepender deste pai para minha filha. Eu não posso me arrepender desse pai que eu escolhi para minha filha, porque quando eu fiquei com ele, eu tinha apenas 20 anos. Aliás, de namoro foi bem antes. Mas qual era a minha consciência que eu tinha aos 20? Com certeza não é a mesma consciência que eu tenho hoje. As escolhas que eu fiz com 20, com certeza não vão ser as escolhas que eu vou fazer com 49. Muito diferente. Então, quando a gente fala se perdoar, é olhar pra gente com carinho, tá tudo bem. Eu fiz o melhor que eu pude para o meu momento. E quando a gente começa a ficar uma leveza tão grande, porque eu já me puni muito. Quando as pessoas chegam no meu consultório, eu sempre digo uma coisa bem importante. Bom, vamos agora conversar, né? Ou para as pessoas que elas são bem duras com elas, né? Se você pode largar o chicotinho? Às vezes elas me olham, como assim? Porque a gente adora estar com o chicotinho para se bater. Porque a gente se culpa de tudo. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu... Solta o chicotinho, para de te bater. Para de te bater. Te olha com amor, com carinho. Você é um ser humano. E engraçado que a gente aceita um erro de um amigo, de alguém, né? Sim. Mas o nosso, não. Vamos olhar com amor? Olhar com amor os nossos erros, as nossas escolhas. E muda muito, a gente muda muito quando a gente começa a se olhar com mais amor. E a gente erra, a gente acerta todo o tempo e tá tudo bem. E às vezes você está com esses resultados que não está feliz agora, se punindo por não estar se olhando com amor. Mas olha bem, eu costumo ter umas coisas bem importantes, e é isso que eu levo para dentro das empresas também, que é humanizar. Humanizar. Então, a minha liderança é uma liderança humanizada. Por quê uma liderança humanizada? Nós não somos todos iguais? Sim. Somos todos iguais. Não importa o teu cargo, não importa se você está, desde um exemplo, né, bem banal, o dono da empresa ou o varredor da empresa, ou que a pessoa que faz café, não importa o cargo, o salário é bem diferente. Mas enquanto ser humano, somos como? Todos iguais. Então, esse lado humanizado, porque assim, ó, não importa o quanto dinheiro eu tenho, eu sou igual a qualquer pessoa. Então, esse lado humanizado, porque quando a gente traz esse lado humanizado para tudo na nossa vida, a gente começa a ter respeito, valor, porque o dinheiro não te traz valor nenhum. O dinheiro não te traz valor. Tanto que eu sempre peço para as pessoas uma coisa assim. Tire todo o teu dinheiro. Tire a teu cargo, a tua profissão. Quem é você? O que você faz pelo outro? Quem é você? São coisas que a gente parte a questionar. Então, levar esse lado mais humanizado para dentro das empresas é o quê? É aquela coisa que é uma liderança com alma. Porque uma liderança com alma. Por que uma liderança com alma? Todo CNPJ existe por trás um CPF. Esse CPF precisa estar organizado. E ele vai estar feliz, vai liderar com felicidade, vai liderar com autoridade. Porque se eu estiver bem, se eu consertei a minha inferioridade. Consertar a sua inferioridade. Se eu consertar dentro de mim, usar uma técnica, né? Eu vou lá, vou consertar, ou vou atender você da tua empresa. Eu vou tratar a tua inferioridade que você sente, né? E aí alguém vem e grita com você. O problema é seu ou é do outro daí? É do outro. Mas até que você não trata a tua inferioridade, você vai criar um caos na empresa. E essa inferioridade, vamos dizer, ela é tratada de uma hora para outra ou é um processo também? Depende muito da pessoa e do que aconteceu. Algumas pessoas a gente consegue resolver, porque que eu gosto muito do meu trabalho, da parte das terapias,
que são a hipnose, todas essas técnicas que hipnose, Theta Healing, PNL, coaching e outras ainda, psicoterapia, são tudo técnicas que a gente usa, né, para desbloqueio, para a mente, para reprogramação da mente. Então a gente reprograma toda a mente. Algumas pessoas, elas têm um processo mais facilitado, algumas pessoas, e não vamos nem dizer que seja o trauma maior ou menor, não é isso. É a pessoa mais acessível a mudanças ou menos acessível à mudança. Porque tem pessoas que você pode conversar, tu lança uma ideia, ela já compra a ideia, né? Ah, que legal. Uhum. E outras pessoas, desconfiada. Uhum. Então, às vezes, atrás de uma inferioridade, não existe só um ponto. Existem vários. Então, num X de sessões, a gente consegue resolver todos esses pontos. Então, e outras pessoas, uma sessão a gente consegue melhorar muito um determinado ponto. E a energia? Às vezes a pessoa está sem energia, ela tem pouca energia, sensação. Isso também você consegue melhorar com técnicas? Sim. No caso, as energias, né? Primeiro que muitas vezes a pessoa, ela tá com poucas energias, porque ela mesma é uma pessoa muito negativa. Tá, vamos lá. Como é que você eleva a energia das pessoas? Vamos lá. Né? Primeiro, trabalhando o porquê que ela é tão, vamos dizer assim, a questão de pensar negativo, ela só consegue ver o ruim, porque foi uma pessoa sofredora, que foi criada de uma maneira que todo mundo só negativou ela, ou com excesso de responsabilidade. Pessoa que tem excesso de responsabilidade, que quer abraçar o mundo. Existem muitos líderes assim. Até tem uma caixinha de pergunta essa semana, que até eu vou colocar no meu trabalho, que é assim, a pessoa me disse assim, como eu faço para melhorar que eu tenho, um líder, né? Como eu faço para melhorar que eu tenho que revisar tudo o que meus colaboradores fazem? Uau! Essa pessoa é uma pessoa que ela quer centralizar tudo nela e ela não sabe delegar funções. E se ela não sabe delegar funções, a grande maioria do processo é falta de confiança no outro. Ou porque ela acostumou não saber dizer não e também ela quer abraçar o mundo. Então essa é uma pessoa que ela vai ser próspera, sim, mas ela vai ter um cansaço absurdo. E ela vai ser negativa, porque ninguém me ajuda, ninguém faz nada. Então ela vai somatizando coisas negativas. E ela vai ficando com uma energia muito baixa. Por quê? Quando a gente pensa muito negativo, né, quando a gente pensa muito ruim, tudo, só vê o lado ruim das coisas. Ah, porque eu quebrei esse copo, que ruim. Ah, bom, quebrou o copo, tudo bem, não aconteceu nada, tá tudo certo. Sim. Né? Quando tu traz uma leveza para isso, teu dia fica leve e a tua energia ela não cai mais. Eu digo, não estraga o dia só por causa de um episódio. Exato. De um fato. Um fato. É um fato. Acabou com a minha manhã. Tá, por quê? Porque não foi um fato. Teve todo o restante da manhã. Ai, derrubou, sujei a roupa. Tá tudo bem, não te machucou, tá tudo bem. Uhum. Né? Então, isso, quando a gente começa a ressignificar o porquê que essa pessoa ela é tão negativa, que ela só vê esse lado ruim, né? A maioria das vezes volta lá na infância, lá na vida dela, que ela passou por alguma dificuldade ou foi criada assim. São repetições de padrão. Então, dentro dessas técnicas todas, Miriane, o mais legal de tudo é que a gente ressignifica padrões. Porque a pessoa vem repetindo o padrão do vô, do bisavô, e assim vai indo. Tanto no sucesso, na felicidade, repetindo o que os pais fizeram. E a gente vai repetindo. E a gente, não, eu não gosto do meu pai, eu não gosto que meu pai faz isso, aquilo, eu quero ser totalmente diferente. Aí ela vai se atrair para casar com alguém totalmente igual ao pai dela. Porque ela tem que aprender a respeitar. Então é onde a gente volta a falar, honrar pai e mãe, honrar a tua história, honrar toda a história. Nós mulheres, Miriane, para nós estarmos aqui, eu e você, quantas mulheres da nossa geração ancestrais, tá? Vó, bisavó, tataravó, o que elas tiveram que passar para nós estarmos aqui, podendo se expor, podendo falar, podendo ter frente, podendo divulgar. Eu, como liderança, trabalhando nas empresas, ressignificando e dando orientações para homens.
né? Então, quantas a minha geração precisou evoluir para eu chegar aqui? Então, o que a gente precisa fazer? Honrar toda essa história. Toda essa história. De todas essas gerações. Só que aí no Theta Healing a gente faz um trabalho muito, muito significativo, muito bonito. Que a gente honra toda essa história, a gente faz um corte energético nessa história, substituído por amor incondicional. Mas agradecendo todos eles, todos os nossos ancestrais, pai e mãe também, e honrando ele com o nosso sucesso. Honrando com o nosso sucesso. Eu vou te honrar em troca de sucesso. Por quê? Porque se eles não foram sucesso, por que você não pode? Mas eles se esforçaram, mas muitas vezes não conseguiram. Então eu vou honrar vocês com a minha prosperidade, com o meu sucesso, aquilo que você quiser. Mas essa história ela tem que ser respeitada. Por isso que a gente precisa respeitar e perdoar a nosso passado, da nossa criancinha. Uau. É essa questão assim de, às vezes, estar ali em algum detalhe, porque não é falta de competência. Não é. Muitas vezes não é falta de competência. Não. Olha bem, Miriane, agora eu te falo uma coisa bem importante. Aonde a gente está? Por que é tão importante mentoria? Tá? A mentoria não deixa de ser um professor. Né? Um mentor, um professor. Então, assim, eu assim, ó, sou uma estudiosa da mente, gosto muito disso, muito humanizado. Sou uma pessoa extremamente simples, né? Mas adoro tratar as pessoas com muita igualdade, sempre fui assim. E o meu propósito é transformar vidas, como eu fui transformada. Eu tenho muito conhecimento dentro da área, dentro daquilo que eu estou falando, com propósito dentro, porque assim, ó, todo o conhecimento que eu preciso, muitos certificados, eu fiz um corredor de certificados lá no meu trabalho, e aí eu sempre digo uma coisa assim, não é colecionar certificados, é colecionar conhecimento, porque quando eu estiver na tua frente, é uma alma humana diante de uma alma humana, apenas isso. Só que, para daí eu entrar na tua história, porque quando a gente ouve a história de alguém, a pessoa vem lá com o emocional todo, ela te joga todo o emocional, todos os seus problemas, ela está pedindo de ajuda. Sim. E eu tenho que ser muito coerente e responsável naquilo que eu vou mudar nela, naquilo que eu vou orientar ela. Então, nosso conhecimento só serve para isso, para a gente ter coerência na hora de fazer o trabalho. Mas eu conheço muitos líderes, muitas pessoas com muito conhecimento, mas com muito conhecimento mesmo. Começam a falar sobre o trabalho, muito conhecimento, só que não conseguem colocar em prática por causa de alguma crença sua que a pessoa desconhece. Então, pessoas inteligentíssimas, assim, ó, muito inteligentes, e não conseguem prosperar. Porque chega na hora de fazer, trava. Sim. Chega na hora de dar aquele passinho a mais, ela trava. E ela não sabe o que é. E muitas pessoas ainda você pede. Você quer fazer uma terapia? Né? Aqui na nossa região tem bastante disso. Não precisa, eu estou muito bem assim. Ok, então por que você não é sucesso ainda? Uau, nós vamos brindar as transformações. Sim, essa pergunta. Porque assim, já fui em lugares que disseram assim, que teve pessoa que foi comigo, e que eu adoro ir em palestras de pessoas diferentes, né, de conhecimentos diferentes. E essa pessoa disse assim, nossa, eu vim aqui para ouvir tudo o que eu já sei. E eu disse assim, que legal. E por que você está ainda assim? Sem ser sucesso? Se você já sabe tudo o que o mentor falou. Porque daí não está colocando em prática, existem algumas coisas que você não tem desbloqueado dentro de você, você simplesmente está preso em só trabalhar, você sabe. Você precisa analisar, porque a vida está repetindo tanto para você. Tudo que seja através de palestra, que seja através de resultados. Tudo que está repetindo na sua vida é porque você não aprendeu para passar de nível. Relacionamentos que dão errado.
Nossa, sempre me atraio por pessoas que me traem. Por quê? Né? Porque você precisa aprender algo com isso. E normalmente está lá que teu pai traía sua mãe. E você viu isso. E você precisa, volta lá de novo no perdão. Perdoa pai e mãe para evoluir. Então, até você não desbloquear. E a condução é muito importante de ter alguém para te levar ao próximo nível. Onde você está hoje? Não tá bom? Você quer melhorar? Então, busque uma mentoria. Eu tenho meu mentor, eu mesmo tenho meu mentor, que ele me instrui para mim passar para o próximo nível. E o meu mentor, ele tem um mentor que leva ele para o próximo nível. Uhum. Então, é assim. A gente precisa dessa ajuda, essa escada. E tá tudo bem. E todo mundo pode subir junto. E qual que é a forma melhor de se escolher um mentor? Você tem que primeiro se identificar com ele. Com a história dele. Conhecer. Confiar. Né? Porque qual a área que você quer mudar na sua vida? Uhum. Né? Ter pelo menos o conhecimento. Eu nunca começo a fazer um trabalho em alguém sem antes fazer uma avaliação, ouvir a história da pessoa, porque nem tudo eu me encaixo. E nem tudo, por mais que a gente melhore toda essa parte pessoal, enfim, eu sempre digo, venha primeiro, vamos nos conhecer, ver se você vai comer a cara, né? E porque existem algumas psicopatias, existem algumas doenças, alguns problemas de algumas pessoas que às vezes precisa de ajuda médica, junto medicação mesmo. Uhum. Né? E se a pessoa não está compatível a querer a medicação e mais daí o meu trabalho, eu não entro. Por quê? Porque daí vai dar problema, porque ela não vai fazer e ela vai culpar o meu trabalho que não funcionou. Então, qual o comprometimento? Eu entro comprometida para melhorar a pessoa, mas eu quero saber o comprometimento dela. Sim. Senão, eu não vou desgastar a minha energia em alguém que não vai estar comprometido e depois vai dizer que não funcionou o trabalho. Esse é o desafio, né? De encontrar alguém comprometido com o próprio processo. Com o próprio processo. E então, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e, meu Deus, passou super rápido. É que, sabe como é que é, né? Terapeuta fala pouco, né? Não, e além de tu trazer, são coisas que vai encaixando todas as nossas entrevistas que a gente já passou por aqui. Conhecimentos, às vezes, tá falando o que eu já sei, tá? Já sei, mas tá aplicando? Né? Já sei, mas conseguiu vencer? Isso tu trouxe para nós aqui de uma forma, né? Como escolher um mentor, através da identificação. E outra coisa bem importante, todas as pessoas falam que são merecedoras, né? Todas as pessoas. Você é merecedora de sucesso, Miriam? Todo mundo vai dizer sim. Uhum. Quem que não é merecedora de sucesso? Agora, existe diferença em ser merecedor, se achar merecedor e se permitir. Nossa. Merecimento e permissão tem algo bem diferente. Existem muitas pessoas ricas, que eu conheço ricas de dinheiro, tá? Que elas se dizem prósperas, mas elas são escravas da conta bancária, porque elas não tiram o dinheiro lá para comprar um bolo legal, comer algo legal, porque tem que deixar no banco. Essa pessoa, ela se permite a vida? Não. Então, ela não é merecedora, porque ela é escrava do dinheiro. Então, o merecedor, quando a gente se permite viver aquele sucesso, aquele merecimento, eu mereço tomar uma taça, eu mereço. Né? Eu tenho um trabalho que eu ensino as pessoas a começar a se sentir merecedoras. Como que ela se permite o merecimento? Como que ela treina o merecimento? E a gente começa já a treinar com isso aqui, uma taça. Uma taça. Como que você arruma uma mesa para mim? Eu vou jantar lá na sua casa. Como é que você vai arrumar a tua mesa? A minha mesa? Sim. Com certeza, com as tuas melhores louças, melhores pratos, melhores tudo, né? Mas você chega em casa, de repente, e... para nem sujar muita louça, eu vou esquentar a comida num potinho mesmo e a gente come sentado no sofá, né? Para não sujar muita louça. O que você está ensinando para o teu cérebro neste momento? Que eu sou mais importante que você. Porque quando eu vou lá,
Você arruma para visita uma mesa maravilhosa. Mas para você, qualquer coisa, né? Então, gente, treinem o merecimento. Para começar a treinar o merecimento, arrume uma mesa linda para você. Não importa o que você vai comer. Pode ser a comidinha esquentadinha do dia anterior, que tá tudo bem, que isso é maravilhoso. Eu adoro comer uma comidinha esquentadinha, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a mesa bem arrumada para você. Uma taça, não precisa ser de cristal, mas uma taça bonita, um copo bonito. O mesmo que é usado para visita, você vai usar para você. Isso é treinar o merecimento. Eu mereço tanto quanto o outro. Você diz isso para o seu cérebro nesse momento. Você merece. E treinar o automerecimento. Exato. Nós merecemos estar aqui e conversando com você, né? E vejo você. Qual que é o teu Instagram? Para quem quiser te seguir também. Meu Instagram é Suzana Vicenzi Oficial. Né? Hoje trabalho bastante com mentoria de líderes, porque isso é transformador, é incrível. A minha história é transformação. Quem me segue, que me está há muito tempo, eu empreendo desde os 18 anos, né? Então, sempre na transformação e busco sempre muito a igualdade, o merecimento. Eu me tornei terapeuta buscando curar todas as minhas dores. E conforme eu curava minhas dores, minhas inferioridades, tudo isso que eu falei para vocês, eu tive que curar em mim, melhorar muito em mim. E aí, a cada dia que eu curava uma dor em mim, eu dizia, eu preciso levar isso para mais pessoas. Eu preciso curar pessoas. Era algo sempre muito forte. Eu preciso melhorar as pessoas quanto eu recebi. E isso se tornou a minha vida. Essa é a minha vida. Melhorar pessoas. Melhorar pessoas. Vejo você então no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.